Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida nesse despertar divino, nessa mais uma oportunidade de estarmos aqui glorificando a Deus, porque Ele é bom e a tua bondade, a tua misericórdia é infinita e dura para sempre. Acordamos em mais um dia, mais um milagre, mais um presente, vindo direto da mão do Criador, Deus Pai Todo-Poderoso. Que você possa ter aí uma quinta-feira, um dia sobrenatural, cheio da graça de Deus, mediante o quanto você vem buscando em Deus, para que a sua vida seja conduzida e controlada pela presença de Deus. Não queira sair do mesmo jeito, não queira ficar do mesmo jeito. Você tem acesso ao céu em nome de Jesus. Ao primeiro momento que você se dá conta que está de pé, despertada, reconheça o zelo e o cuidado de Deus na tua vida e se apresente ao Senhor em oração. Não queira sair sem se comunicar com o Senhor, não queira sair sem se colocar na presença do Senhor. Por mais que você sempre fala que Deus sabe todas as coisas, Ele está me vendo, Ele é onisciente, Ele vê tudo, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas Ele precisa também do teu amor para com Ele, para ver que você quer a presença dEle na tua vida. Ele não entra onde não é chamado, Ele não faz morada onde Ele não é convidado para morar. Convida Jesus todos os dias para morar na tua vida, para fazer parte de toda embarcação por onde você for, para que Ele te dê clareza. Hoje precisamos muito de discernimento espiritual, sabedoria e clareza de toda a situação, para ter uma visão ampla, além de ver ou enxergar, ter uma noção maior, fora do normal, mas sim sobrenatural. E só quem pode nos dar isso é o próprio Espírito Santo de Deus. Então não deixe de buscar o Senhor a primeira hora do dia, o primeiro momento, a hora que você acorda. Como que eu vou me pôr com Deus? Só reconhecer que foi Ele que te acordou. Não foi você que acordou porque você quis, você não acordou porque você tinha, não, você acordou porque a misericórdia de Deus se renovou em mais um dia, na minha e na tua vida. Faça bom uso, se preocupe com a tua vida nas mãos de Deus, não fora de Deus. Se preocupe em fazer coisas que agradam a Deus, não que desagrada a Deus. É simples viver uma vida com Jesus, porém exige muita renúncia, exige muito mais de nós do que dele. A parte do Senhor já foi feita. A palavra do Senhor vai dizer, através do Evangelho de Lucas, de Marcos e Mateus também, a partir do momento que Jesus desceu as águas batismais, João Batista o batizou, a palavra de Deus diz que veio uma voz audível do céu e em forma de pomba corpórea, representando o Espírito Santo, e se ouviu que está consumado, esse é o meu filho em quem eu me comprazo. Está consumado, já está feito. Ouviu, a palavra do Senhor diz. Então a gente tem que ouvir a palavra de Deus e obedecer e fazer. Amém? Não podemos confundir a multidão que segue, mas não obedece. Ministrei ontem uma palavra rápida, curta, nos visitantes da igreja onde eu congrego. O Senhor me levou nas passagens que Jesus fazia os milagres. Muitos deles foram feitos sinais e maravilhas, curando enfermos, e multidão o seguia. Até a multiplicação dos pães, multidão o seguia, mas pelo que ele fazia, não pelo que ele era. É diferente você se colocar num caminho de Jesus, viver uma vida com Deus, todos os dias ali, buscando mais por interesse próprio, por querer o que ele me dá, o que ele oferece, não pelo que ele é. Eu não me sujeito às renúncias, a largar minhas bagagens velhas para viver direto da fonte. Não, só quero o que ele oferece. Ele faz, ele abençoa, ele cura, ele faz milagre. Lembra os 10 leprosos? Só um voltou reconhecendo o poder de Deus, voltou para glorificar a Deus, mas daqueles 10 voltou um. E o Senhor falou para aquele um que voltou, para ele ir em paz, que agora ele estava salvo. Primeiro eles estavam curados, e o que voltou foi reconhecido. Deus viu ali o temor e a reverência dele, falou: agora vai, você está salvo. Então, uma vida, pessoas que às vezes foram curadas, mas estão vivendo ainda longe da presença de Deus, recebeu a bênção, recebeu a cura e virou as costas e continuou do mesmo jeito, pode estar curada, mas ainda não pode estar salva. A alma, o destino da alma é o principal. Então reconheça Jesus na tua vida em tudo que coopera para o bem. O que for da parte ruim é contigo mesmo. Procure a Deus, renúncia. Ele tem poder para habitar, para curar, para libertar.
Amém? Deus abençoe, que seja uma quinta-feira transformadora na tua vida, desde o teu levantar até o teu deitar, que você possa ter toda a calmaria apoiando nos braços do Pai, sendo sustentado pela destra do Senhor, porém marchando a favor, não parando, não dando ênfase para as coisas aleatórias, coisas que não edificam, mas sim buscando o que vivifica a presença do Senhor através do Espírito Santo. Amém? Quero compartilhar uma palavra com os irmãos sobre o querer e o fazer de Deus. Ele fazendo, ele é Deus, ele não fazendo, ele continua sendo Deus. Amém? Que se encontra em Filipenses capítulo 2, do versículo 14 e 15. Eu vou ler com os irmãos. A carta de apóstolo Paulo aos Filipenses. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Paulo está falando, fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda, sem reclamar e sem brigar, sem ficar falando de tal coisa, disso, daquilo, reclamando e sem armar contenda, sem ser motivo de desavença na vida de outros. Fazer todas as coisas sem murmuração. O crente tem que não pode ter a murmuração na vida dele como um hábito normal, né? Tem que odiar isso, porque foi o pecado maior daqueles que Moisés conduziu no deserto, que murmuravam. E subia a ira de Deus sobre aqueles que tinham de tudo e murmuravam. Eles tinham fome, Deus mandava maná. Eles queriam comer carne, Deus mandava as codornizes. Eles queriam água, Moisés falou a rocha, por mais que Deus falou para Moisés, fala, e Moisés bateu, saiu água, o povo bebeu água, mas numa dessa também Moisés, imagina irmãos, 3 milhões de pessoas na orelha. A gente às vezes não aguenta 10 minutos, já pede misericórdia para o Senhor. Então que você possa pedir também domínio próprio, mansidão. Amém? Então a vida de uma vida que está em Cristo, ela não murmura, ela testemunha. Mas nunca murmurar, vai ter momentos, Mas a palavra do Senhor diz que fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Aí eu vou lá em Colossenses 3,17, em tudo dai graças. Nossa, mas nem tudo tá bom, as coisas tá subindo, tá acontecendo isso. Mas agradeça, enquanto você estiver em vida, é motivo de você glorificar o Senhor. Amém? Em tudo dei graças. Só de você estar de pé, só de você ter acordado hoje, só de você estar tendo essa oportunidade de viver mais um milagre divino, o dom da vida, de Deus ter te despertado. Somos privilegiados só de estarmos aqui de pé em mais um dia. Torne e volta a falar. Não é porque a gente quis, é porque Deus nos chamou, nos convocou para mais uma missão. E se Ele nos chamou é porque tem missão. Amém? Então fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda. A murmuração foi um dos motivos do qual aquele povo demorou 40 anos para entrar na terra prometida. O que era para ser 40 dias, o Senhor colocou ali 40 anos. Falou que cada dia ia ser referente a um ano por causa da murmuração deles. Muitas coisas não chegam na nossa vida, muitas coisas às vezes demora na nossa vida por causa que nós mesmos provocamos isso, por às vezes murmurar por pouca coisa. Tem gente que murmura tendo o que está murmurando. A pessoa reclama de tal coisa, mas ela tem. A pessoa reclama de ir a tal lugar, mas ela tem como ir. A pessoa reclama de tal pessoa, mas ela está sempre com aquela pessoa. São pessoas que são totalmente perturbadas de espírito, que ainda não se encontraram em Cristo. Eu oro a Deus que você possa se posicionar e deixar Deus entrar na tua vida por inteiro. Ele quer cuidar do corpo, da alma e do espírito. O apóstolo Paulo vai nos dizer que até que o Senhor venha, que sejamos irrepreensíveis no cuidado do corpo, da alma e do espírito. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Não andeis preocupado com o que comer, com o que vestir, porque o Senhor suprirá todas essas coisas na nossa vida, desde que nós descansemos. Às vezes a gente antecipa coisas do que Deus já ia fazer, e você sabe mais que Deus? Não. Então descansa no Senhor. Amém? Então, só para a gente lembrar, trazer a memória, eu falo que o Novo Testamento e o Velho Testamento, aqui é uma escritura só, mas é um sombra do outro. Aqui está falando que para a gente fazer todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Porque lá atrás os que murmuraram e os que armaram contenda deram ruim. Foi ruim, retardou a promessa, não falhou. Eu falo assim, mas os mesmos se atrasaram. Os mesmos colocaram ali uma pedra de tropeço entre eles mesmos, murmurando e causando contenda um para com o outro.
O que era para ser 40 dias demorou 40 anos. Eu não sei o que você tem com Deus, eu não sei o que você vem apresentando para Deus, para Ele te entregar, mas a palavra do Senhor diz para você fazer todas as coisas sem murmurar, por mais que esteja passando isso, aquilo, enfrentando isso, aquilo, faça sem murmuração e sem contenda, não causa discórdia, não queira ser um motivo de desavença, onde você ir seja um motivo de bênção. A palavra do Senhor diz que a gente é luz em meias trevas. Aleluia. Pega essa, pelo amor de Deus. Às vezes você não entende porque não veio, porque não estourou ainda coisas que você está para esperar. Ah, não vingou, não está acontecendo. Então pega esse versículo que o apóstolo Paulo fala, que é para a gente fazer todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Amém? Olha o próximo versículo do mesmo texto, versículo 15, para que sejais repreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandece como astros do mundo. No meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandece como astro do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém? Para que sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, sem murmurar e sem causar contenda. O versículo 14 fala que é para a gente fazer todas as coisas sem murmuração e sem contenda. O 15 fala que é para a gente ser repreensível e sincero, filhos de Deus inculpáveis. Mas como que eu sou isso? Se eu não murmurar e não causar contenda. O 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Isso era o chave que eu queria falar. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, tanto o efetuar. É muito forte, porque a gente às vezes pede coisas para Deus e quer que Ele resolva na hora. Deus, Ele não nega nada para um filho. Deus, Ele não retém nada que tem destinado para mim e para você. O que é meu, o que é seu. Está escrito, está na mão de Deus. Mas o querer e o efetuar, o querer e o fazer é de Deus. Ele fazendo, Ele é Deus. Ele não fazendo, Ele continua sendo Deus. Isso é uma das coisas mais difíceis, às vezes, do ser humano entender. De nós entendemos aqui, de coisas que às vezes achamos que estava por um fio para acontecer. Foi até visível ali, né? Deus até mostra, né? Um pedacinho ali, você fala, nossa, está acontecendo. Mas de repente você mesmo dá uma atrasada nisso, mediante os seus comportamentos. Estava lendo Jonas esses dias, uma ministração no culto no lar. Jonas, ele caçou uma tempestade. A tempestade que a gente passa, outras a gente caça. Por que ele caçou? Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis. E a palavra do Senhor diz que quando ele mudou essa rota, desviou do caminho do Senhor, o próprio Deus enviou uma tempestade sobre aquele lugar, sobre a embarcação que ele estava. Amém? Então Deus não deixa de fazer nada, Ele nos prepara. Ele nos coloca à prova, Ele nos coloca no fogo. Ele permite a alguns inimigos lançarmos nós à cova, mas o leão não vai nos devorar, porque se a gente ficar firme no nome do Senhor, não negar o nome do Senhor, Ele será conosco até a consumação do século, até os últimos dias da nossa vida. Amém? Então que possamos entender que tudo que acontece aqui nessa vida, quando estamos no caminho de Deus, é para a glória de Deus e é para cooperar para o bem. E o querer e o efetuar é de Deus. Que possamos aprender a descansar no Senhor. E o versículo 14, fazendo todas as coisas sem murmuração e nem contendas. Amém? Ótima quinta, véspera de feriado, se cuida, seja vigilante, não dê espaço para o diabo entrar na tua vida, se preencha do Espírito Santo de Deus, né? Se encha da presença de Deus, procure ambientes que vão te acrescentar, não te perturbar. Amém? Procure ficar próximo de pessoas que estão buscando o Deus vivo, que você vai sentir com certeza a presença de Deus na tua vida e coisas vão passar a ser diferentes, coisas que você leva como normal, que na verdade não é, é sobre o mundo espiritual, você está tentando aí camuflar, tentando colocar uma pedra em cima, isso vai ser despedaçado no nome de Jesus. Cadeias tem que ser quebrada na tua vida, desde que você permita Cristo entrar e fazer morada, em nome de Jesus. Ótima quinta.